Seja bem-vindo ao canal Josias Dias, em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou simplesmente o irmão Josias Dias, esse pó cinza. E neste vídeo, o tema vai ser dízimo, a mentira que virou lucro. Dízimo, a mentira que virou lucro. Meus queridos, antes de começar, inscreva-se no canal se você não é inscrito. Se já é, muito obrigado. Em nome de Jesus. Deixe seu joinha e o seu comentário. É tudo de graça, não paga nada. Quem paga alguma coisa aqui sou eu, a internet. É a coragem para falar mal desse tema, que não é todo mundo que tem a coragem, porque as consequências são grandes. As perseguições são grandes. Os levantes são grandes. E só quem tem raiz mesmo. Mas não preste muita atenção nesta pessoa. Não preste muita atenção em mim, na minha fisionomia. Preste atenção no assunto que vai ser pregado, falado aqui para você. Esqueça a minha pessoa e se ligue no assunto, em nome de Jesus. Então, meus queridos, eu estou aqui com a Bíblia Sagrada. Comecei de Gênesis, já estou em Apocalipse, voltei de Apocalipse para Gênesis. Já folhei a Bíblia toda, procurando aqui na Bíblia, onde diz que quem não dá o dízimo está roubando a Deus depois da cruz. De Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, folhei todas as folhas. E eu estou procurando aqui, onde na Bíblia Sagrada, na Sagrada Escritura, onde é que diz aqui um só versículo, um pedacinho do versículo, um tantinho do versículo, um tostão do versículo que diz que quem não dá o dízimo está roubando a Deus depois da cruz. Aonde é que está escrito isso? Eu vou botar um vídeo aqui e vamos analisar sobre esse vídeo. Meus irmãos, eu gosto muito de chegar aos domingos assim, se arrumar, botar minha melhor camisa, minha melhor roupa, o meu perfume que eu mais gosto, cheiroso, e ir para a congregação, adorar a Deus, sair visitando igrejas e sentir a presença de Deus. Mas eu já percebi, que o que está afastando as pessoas das congregações, o que está afastando as pessoas dos cultos domingueiros, são pastores que usam o púlpito da igreja para desabafar, para mentir. Isso mesmo. É forte o que eu estou dizendo aqui. Não era o que eu queria dizer, mas é uma verdade que Deus me usa para você. E mente, isso aqui não é que você deixe de ir para essa congregação. Eu não estou dizendo isso para você desanimar e não querer ir mais. Não, estou dizendo isso para você acordar e dizer não ao dízimo. Porque eu fiquei até envergonhado, constrangido, quando eu fui visitar uma Assembleia de Deus. Então eu não ia dizer o nome da congregação, mas já falei. Agradecido seja Deus. E lá o pastor presidente disse, aqui, eu tenho um diácono aqui, está aqui, ó, detrás do púlpito, que ele é ladrão de Deus, porque já faz 3 meses que ele não dá o dízimo. É ladrão de Deus, não era nem para ele estar aqui. E todo mundo sabia que era aquele moreninho, né, diácono, o bichinho ficou de cabeça baixa. Irmão, aquilo ali foi uma barbaridade, uma heresia de tamanha. Então são essas coisas, esse tipo de pregação, de desabafo do púlpito, essas mentiras gospel, fake news, né? Esta avareza por dízimo, por dinheiro, que tem afastado as ovelhas, eles têm botado as ovelhas fora, para fora. Então você bota a sua melhor camisa, né? Inclusive essa aqui foi o que dei de presente. Obrigado, Deus.
Aí você bota o seu melhor perfume para ouvir essas coisas, irmão. Onde você caça aqui da palavra de Deus, dizendo nos Apocalipse. Não vê o versículo dizendo que quem não dá o dízimo é ladrão de Deus. Onde é na Bíblia que mostra um só tantinho de versículo, uma misquieza de versículo, dizendo que se você não der o dízimo, você é ladrão. Mandando um cristão ser dizimista. Se nem Jesus e nem os apóstolos deram dízimo. Então, meus queridos, este é o vídeo, né? E este é o assunto que tem afastado as pessoas das congregações, porque é muito bom você congregar, você ir para no domingo, você vê de estar em casa e ir para a igreja, ouvir aqueles louvores maravilhosos, né? Ouvir aquelas pregações inspiradas quando Deus está usando, né? Quando o vaso se usa, então veja esse vídeo. Veja esse vídeo. Aí você ir pro domingo para uma congregação, aí você leva o azar, vamos dizer essa linguagem, né? Mais popular. Você tem um azar de pegar um pregador desse, diga aí. Olha só. Ladrão de Deus não é dizimista nem ofertante? O sujeito que é ladrão de Deus não é dizimista nem ofertante? Você consegue imaginar um ser humano com um 38 na mão, ameaçando a Deus, roubando a Deus, assaltando a Deus? O desespero para não perder a mordomia proporcionada pelos dízimos e oferta da igreja é tão grande que a gente é obrigado a escutar uma loucura dessa. É como se metesse um 38 na boca de Deus e assaltasse Deus tomando aquilo que é dele. O pastor prega que quem não devolve seu dízimo é ladrão e vai para o inferno, está roubando a Deus, e ladrão não entra no reino do céu. Pode ser missionário, pode distribuir folheto, mas se não for dizimista e ofertante, quando morrer vai para o inferno. E para mostrar a gravidade do ato delituoso de não devolver o dízimo, ele assemelha a um homem que pega um 38 e vai ameaçar a Deus para ficar com o dinheiro que lhe pertence. Tanto conhecimento teológico para pregar heresia, negar o sacrifício de Jesus Cristo, condenar as pessoas ao inferno, na defesa de um dízimo obrigatório desviado do Evangelho de Jesus Cristo. Pegar essa mesma coisa para você outra professor com violência é roubo. Meter uma arma, meter uma faca. A cegueira pelo dízimo é tão grande que ele nunca parou para imaginar que o que caracteriza o roubo no ordenamento jurídico brasileiro é totalmente diferente do roubo na lei judaica. E o livro de Malaquias 3:10 foi escrito com base na lei judaica e não na lei brasileira. No Brasil, roubar é você tomar para você ou para outra pessoa qualquer coisa, fazendo uso de violência ou de grave ameaça. Lá em Israel, roubar é você tomar para você ou para outra pessoa qualquer coisa sem a devida permissão. São coisas totalmente diferentes. E é isso que diz Malaquias capítulo 3, versículo 10. O povo se encontrava num ato de desobediência para os israelitas e não para nós. Quem prega a obrigatoriedade do dízimo, que este dízimo é condição para você ser salvo, nega totalmente o sacrifício de Cristo na cruz. Então o sacrifício de Cristo não é suficiente para salvar a minha alma? Cristo foi incompetente e agora eu tenho que ajudá-lo com suaves parcelas de 10% daquilo que eu ganho durante a minha vida inteira? São crentes iguaizinhos aqueles dois que foram crucificados com Jesus. Um do lado esquerdo e do lado direito. Ladrões de Deus. E lembrando do ladrão da cruz, é esse mesmo que Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quanto foi que este ladrão pagou a Cristo de dízimo para Cristo garantir a salvação dele? Quer dar seu dízimo, sua oferta? Faça isso. Mas de forma voluntária e com alegria no coração, não porque alguém está lhe coagindo, dizendo que você vai para o inferno caso você não faça. Mas se não for dizimista e ofertante, quando morrer vai para o inferno. E não se preocupe, quem garantiu sua salvação foi Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, com dízimo ou sem dízimo. O sujeito que é ladrão de Deus não é dizimista nem ofertante? Você consegue imaginar um ser humano com um 38 na mão, ameaçando a Deus, roubando a Deus, assaltando a Deus? O desespero para não perder a mordomia proporcionada pelos dízimos e oferta da igreja é tão grande que a gente é obrigado a escutar uma loucura dessa. É como se metesse um 38 na boca de Deus e assaltasse Deus tomando aquilo que é dele. O pastor prega que quem não devolve seu dízimo é ladrão e vai para... Veja só. Aí você está no culto de domingo, aí tem a infelicidade de ver um pregador pregando essas heresias. Que quem não dá o dízimo é ladrão de Deus. Quem não dá o dízimo vai para o inferno. Quem não dá o dízimo é devorador, migrador, cortador, vai atingir as tuas finanças, você vai gastar na farmácia.
tudo mentira, gospel. E o pior, eu não sei se o pior é um pregador desse, ou é esses crentes analfabeto de Bíblia, que diz amém, 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 para babar o pastor, né? Ele deu uma heresia dessa do púlpito, mentindo em cima do púlpito, porque ele sabe que está mentindo. Aí fica falando o povo besta e o povo diz, glória a Deus, você não pode dar amém para heresia não, rapaz. Se eu estiver pregando aqui heresia, você não pode dizer amém não, não pode dizer glória a Deus, aleluia não, para querer me agradar não. Agora veja só, o pastor, e isso aí é o que é filmado, agora imagino que não é filmado nos curtos das congregações sobre o dízimo, que não é filmado, porque tem pastor que não permite que as creteadas filmem. Isso é só que foi fragado, imagino que não é filmado. Porque tem, por quê? Tem pastor pior do que esse aí, pregando heresia, piorem, certo? Piorem. Aí eu não sei se o pior é quando eles pregam essa heresia, o povo sabe que ele está mentindo em cima do púlpito, e ainda diz amém. Amém, está sendo cúmplice de ladrões da fé, e Deus vai cobrar de você. Agora, me responda uma coisa, pregadora de dízimo, senhores pastores. Como é que vocês dizem que quem não dá o dízimo está roubando a Deus e vai para o inferno? Se Jesus disse ao ladrão lá na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora você acha que Jesus iria dizer essa mesma palavra para vocês que usa a palavra dele? O ladrão lá na cruz ouviu essa palavra, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vocês acham que Jesus vai dizer essas palavras para vocês? Vocês acham que no arrebatamento vocês vão subir, distorcendo a palavra de Deus, desfazendo o sacrifício que Jesus fez na cruz? O ladrão, ele não conhecia a palavra de Deus, o evangelho da salvação, mas ele aceitou ali, se arrependeu dos seus pecados e aceitou Jesus. E vocês conhecem a palavra de Deus, os senhores pastores teólogos de anéis que parecem um caldeirão no dedo, vocês conhecem as escrituras, vocês conhecem o contexto de Malaquias 3:10, mas vocês mentem, vocês enrolam, porque vocês pregam, Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. O que é isso, irmão José? É assim, não, a igreja ali prega dízimo, a gente tem que pregar também. E se no bairro algum pastor abrir uma igreja que não cobra dízimo, só oferta voluntária, se junta a primeira Assembleia de Deus, tudinho, para se levantar contra aquela congregação, porque sabe que ali vai ser uma ameaça para eles. Sabe que através daquela igrejinha ali, muito no bairro não vão querer mais dar dízimo. Eu sei o que eu estou falando. Eu já fui dirigente de uma igreja da Assembleia de Deus. Tenho muita bagagem, experiência que, se eu falar aqui, não vai edificar ninguém, então não interessa falar, não importa. Então, é mais fácil um ladrão ir para o céu, assim como o ladrão lá na cruz foi, do que os senhores pastores que usam paletó e gravata e usam a palavra de Deus para roubar o povo, porque o ladrão lá de Malaquias 3:10 era o sacerdote. E o contexto disso está em Malaquias capítulo 1, Malaquias capítulo 2. O ladrão de Malaquias, o ladrão dos dízimos, era o sacerdote, não era o povo. E quem é o ladrão hoje dos dízimos hoje? Porque os senhores sabem que Malaquias é Velho Testamento. E por que vocês pregam Velho Testamento no Novo Testamento? Vocês sabem que dízimo é Moisés, é lei mosaica. E por que vocês pregam Moisés no lugar de Jesus? Os senhores sabem que dízimo é preceito da lei mosaica. Vocês estão pregando na graça. Os senhores sabem que mentem para o povo, enrolam o povo. Mas os senhores preferem ficarem nessa enrolagem e perder o arrebatamento. Perder a graça de Jesus. Vocês pregam o evangelho, vocês estão vivendo na graça, mas pregando judaísmo. Estão na graça, mas pregando judaísmo. Aceita Jesus, mas prega Moisés, porque dízimo é Moisés e é lei. Então,
São estes tipos de heresias pregadas nos púlpitos, na maioria das congregações, não vou exagerar, não é todas. São esse tipo de pregação que tem deixado os bancos das congregações vazios, as igrejas vazias. Mas vocês não aprenderam nada com a pandemia, né? Onde o sistema proibiu e disse, e decretou todo mundo em casa, e os templos, as congregações fecharam, católica, evangélica, ninguém foi para a congregação, e os senhores pastores ficavam ligando para as ovelhas, manda o dízimo. Os senhores acham que Deus não está cobrando? Os senhores acham que é eu que estou aqui falando ou é o Espírito Santo de Deus me usando? Ou você não crê nessas coisas, nesses mistérios? Eu era para estar dormindo, rapaz. Mas estou aqui trabalhando para Jeová, pagando preço. Os senhores acham que o sono que eu estou perdendo para trazer essa mensagem, Deus não vai cobrar dos senhores não? Que não abre mão? Então é mais fácil um ladrão ir para o céu do que um pastor que usa a Bíblia para roubar a fé alheia. Um pastor que não tem temor a Deus. Mas existem pastores que têm temor a Deus, mas a maioria estão vivendo heresias, pregando o judaísmo do cristianismo e jogando fora as almas não dizimistas. Então, esse tipo de pregação que tem afastado as Esse jeito que pessoas é da ladrão igreja. de Deus, não é dizimista nem ofertante? Você consegue imaginar Isso um dói símbolo até no 31? ouvido, Não. dá até no ouvido isso, eu tenho até me envergonho. Isso não me representa não, esse tipo de pastor. Pregadismo cai fora, irmão. Procura uma congregação pequena, essas igrejas grandes, a maioria viraram empresa e faz do povo negócio. Então, se o teu pastor prega dízimo, cai fora, porque esse negócio de congregar vai acabar. Vai acabar porque, por causa desses pregadores da televisão, pregador de dízimo, o sistema político vai criar leis para fechar as congregações. Tem país aí que não tem mais o privilégio que nós brasileiros tem, não. Por quê? Por causa dessas heresias. Porque a Bíblia tem que se cumprir, irmão. Vai vir perseguição, vai vir a grande tribulação. Porque a Bíblia tem que se cumprir. E que eu e você possamos andar em sinceridade com Deus e respeite. Já que você não respeita o seu familiar, quem sabe você não respeita nem sua esposa, ou seu irmão da congregação, respeite primeiro a palavra de Deus. Respeite a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que aumentar ou diminuir, Deus vai cobrar. O ai de Deus vai vir sobre ele. O ai de Deus vai vir sobre ele. Fica na paz. Fica na bênção e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Abraço a todos os inscritos, que é o José Dias. Muito obrigado. Ajude essa obra. Tá aí o Pix do canal. Manda a tua oferta para esse canal aí, em nome de Jesus.